O Circuito Internacional do Algarve recebeu a etapa inaugural da Velocidade Nacional. A competição regressou às pistas com novidades, novos promotores, novo patrocinador e ainda a distinção no final da temporada de um campeão absoluto entre os GTs e a categoria dos turismos. Na grelha de partida, em Portimão, estiveram 13 carros com 3 corridas pela frente que foram brindadas com o calor algarvio. José Correia partiu da pole position para a primeira corrida e assumiu a liderança entre os carros, seguido de perto por Fábio Mota e Paulo Pinheiro. No entanto, na quinta volta, um furo atraiçoou Correia, que se viu obrigado a abandonar a prova. Oportunidade para Paulo Pinheiro, que ultrapassou o Porsche de Mota e a partir daí assumiu o comando do pelotão até cruzar a linha da meta. Francisco Mora alcançou o primeiro lugar entre os TCR e Fábio Mota foi o segundo G2. Gabriela Correia terminou em primeiro na classe C1 e Paulo Martins venceu em T2. Em T4, triunfo para Jorge Silva. José Fafiães foi o primeiro na classe TCS. E se na primeira corrida tinha ficado pelo caminho, José Correia chegou, viu e venceu na segunda. Depois de conquistar mais uma pole position, o piloto da JC Group fez um bom arranque e segurou a primeira posição até à última volta. Triunfou ainda em G1. Hoje, parti de primeiro também, consegui dar uma distância ao segundo e depois mantive, que já não valia a pena estar a forçar muito mais. A arrancar em segundo, Pedro Marreiros, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup, rodou atrás do Nissan de Correia do início ao fim. Geriu a corrida e tentou reduzir a diferença para o primeiro e aumentar a vantagem para os que seguiam atrás dele. Conquistou o primeiro lugar da classe G2, enquanto Francisco Mora terminou na quarta posição, mas triunfou novamente nos TCR. Sabia a partir daqui era impossível, praticamente impossível, a não ser que o José Correia cometesse um erro de o ir buscar. Como ontem ele teve um problema mecânico e isso beneficiou-nos. Joaquim Teixeira conquistou o terceiro lugar dos TCR e Gabriela Correia foi a primeira em T1. Pedro Silva venceu em T4 e Bruno Sá em T2. Já José Fafiães arrecadou mais um primeiro lugar nos TCS. Para a última corrida e a mais longa do fim de semana, foi a vez do Porsche da dupla Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro arrancar da pole position com Francisco Mora ao lado. A partida não correu bem a Gabriela Correia, Luís Silva e Paulo Martins, que logo no início da corrida deram o toque, o que originou a saída de Correia e Silva da prova. A partir da cauda do pelotão, José Correia voltou a liderar logo no final da primeira volta. Com o desaire inicial, Fábio Mota também aproveitou para subir lugares, tal como Nuno Batista. Seguiam em segundo e terceiro. Depois da saída do safety car e depois de ser mostrada a bandeira verde na quinta volta, Nuno Batista ultrapassou Fábio Mota e Paulo Pinheiro, que arrancou da pole position, mas perdeu lugares logo no início. Correu atrás do prejuízo e ultrapassou Daniel Teixeira e depois Pedro Marques. Entretanto, os pilotos começaram a ir às boxes para a paragem obrigatória. Uma paragem que fez José Correia perder por momentos o primeiro lugar, posição que recuperou rapidamente, tendo sido o primeiro a passar a linha da meta. Foi também primeiro em G1. Pedro Marreiros, dupla de Paulo Pinheiro, foi o segundo a terminar e triunfou na classe G2. Bruno Pires, estreante no Open de Velocidade, que partilha carro com Fábio Mota, aguentou o terceiro lugar da 13ª volta até ao final. Pires e Rodrigues foram penalizados com 30 segundos no final da corrida. Assim sendo, Francisco Mora acabou por ocupar o lugar mais alto do pódio dos TCR e Rodrigues foi o segundo. Nuno Batista, que seguia atrás, também beneficiou da penalização de Bruno Pires, ficando assim em segundo no G2, seguido de Pires, terceiro da classe. Pedro Marques também recebeu a penalização de 30 segundos. O pódio dos TCR ficou completo com Joaquim Teixeira, dupla do filho Daniel Teixeira. Já na classe T4, vitória para Jorge e Pedro Silva. José Fafiães voltou a vencer na classe TCS. A segunda ronda do campeonato do Open de Portugal de Velocidade está marcada para setembro, em Braga.